Hoje nós vamos estudar aspectos importantes do regime jurídico administrativo. Mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber nossas aulas. Pois bem, pessoal, vimos na última aula a divisão do regime jurídico em direito público e direito privado. Nesta aula, vamos analisar especificamente o regime jurídico administrativo. Vamos ver que esse regime faz parte do direito público e que falar em regime jurídico administrativo não é o mesmo que falar em regime jurídico da administração. Além disso, vamos ver também que o regime jurídico administrativo confere à administração pública certas prerrogativas para a realização do interesse público. E não é só isso, pessoal. Além das prerrogativas, a administração possui algumas restrições ou sujeições para que ela não se desvie de sua finalidade de realizar o interesse público. Passemos agora à análise da diferença entre regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Quando eu digo para vocês que existe uma diferença, falo isso com base na doutrina da Maria Silvia Zanella de Pietro. Segundo essa doutrinadora, quando falamos em regime jurídico da administração, estamos nos referindo ao regime jurídico em sentido amplo. Isso significa que a administração ora estará submetida ao regime de direito público, ora estará submetida ao regime de direito privado. Quando ela estiver submetida ao regime de direito público, ela vai ter que, por exemplo, realizar licitação pública para contratação de bens e serviços. Por outro lado, ela estará submetida ao regime jurídico de direito privado quando estiver realizando um serviço bancário, como a Caixa Econômica Federal. Agora eu te pergunto, por que existe um regime jurídico administrativo? Porque a administração pública possui diversas obrigações que deve cumprir para atender a coletividade, isto é, o interesse público. Se a administração, por exemplo, ficar sabendo que determinado estabelecimento está infringindo as normas sanitárias, ela tem o dever de interditar o estabelecimento em proteção à saúde da população. E ela consegue fazer isso sem precisar de recorrer à justiça. Pode chegar lá no estabelecimento com força policial e simplesmente interditar. Isso é possível porque existe uma relação vertical da administração em relação ao particular, de forma que a administração está em posição de superioridade, como nós vimos na última aula. Se não fosse assim, a administração, para interditar o estabelecimento, teria que acionar a justiça, o que demandaria tempo e traria prejuízos à população por esse tempo decorrido. Por isso, aqui o regime jurídico de direito privado acaba se tornando ineficaz. Beleza até aqui, pessoal? Então vamos seguindo. Como eu disse a vocês, a administração possui poderes para a realização do interesse público. E esse é um dos pilares da administração pública, um dos pilares do direito administrativo, que chamamos de princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. O objetivo dessas prerrogativas é permitir que a administração atinja as finalidades de interesse público, que são as suas obrigações. Conseguimos ver muito bem isso no poder que a administração tem de alterar unilateralmente contratos administrativos, o que é inadmissível no direito civil. Já quando falamos em sujeições, estamos falando no segundo pilar do direito administrativo, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Por força desse princípio, a administração não pode dispor do interesse público. Com isso, existem inúmeras restrições impostas à administração pública para que ela não se desvie das finalidades de interesse público. A administração, por exemplo, deve se sujeitar à realização de concurso público, em nome do interesse público de selecionar as pessoas mais qualificadas para o exercício da atividade pública. Aqui entende-se que o administrador não é dono da coisa pública, não pode colocar para fazer aquele trabalho quem ele quiser. Agora vamos resolver, pessoal, uma questão de prova da banca Sebrasp que diz o seguinte: conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares.
Certo ou errado, pessoal? Bem, pessoal, é verdade que o regime jurídico administrativo assegura a supremacia do interesse público sobre o privado, como nós vimos nesta aula. Porém, é correto dizer que a administração pública é vedado ter privilégios? Veja, tomem muito cuidado com a palavra vedado, né, que significa proibido. As bancas costumam usar essas palavras, inclusive essa é muito utilizada nas questões porque as pessoas se confundem, né? Então, o significado de vedado é proibido. Então, volto à pergunta. É correto dizer que a administração pública é vedado ou proibido ter privilégios? É claro que não, né, pessoal? Na verdade, a administração pública ela precisa desses privilégios ou poderes especiais para conseguir cumprir o seu dever de realizar o interesse público. Perfeito, pessoal? Então é isso para a aula de hoje. Comente aí suas dúvidas e vamos seguir para a aula seguinte. Até a próxima!